Isso aí, Brunão, estamos ao vivo ou não? Estamos online, né, Esther? Isso aí, galera, isso aí. Hoje é dia de falar de Roma Antiga. Estamos gravando essa aula aqui especialmente para você, aluno do Estúdio com Luiz, para que você não perca aí, já que nosso horário da nossa aula é sexta-feira, né? Todo mundo sabe que a gente está aí na iminência, na véspera do feriado aí de Semana Santa. Então, para que você continue seguindo aí, acompanhando o nosso conteúdo programático, que é feito com muito carinho para você, e você não deixe de se preparar para o vestibular. A gente está gravando hoje a aula que seria de sexta-feira, sexta-feira santa, né? Então, para que você acompanhe e não perca aí, a gente está mandando bala aqui do estúdio com o Estúdio com Luiz. Tudo bem? Então a gente vai falar hoje sobre Roma Antiga. O dia hoje é de falar sobre a civilização romana. Civilização essa que deixou um legado assim imensurável, que contribuiu intensamente para a formação de outras civilizações ocidentais, inclusive a nossa, né? É impossível, inclusive, conceber, compreender o direito, né? As noções jurídicas, sem entender a priori, por exemplo, o direito romano, as normas jurídicas romanas, as instituições políticas romanas, que tanto reverberaram, né, na sociedade brasileira atual e, de um modo geral, nas sociedades ocidentais. Então, de longe, a civilização romana é talvez a civilização que mais tenha contribuído, que mais tenha deixado um legado de certa forma aí, intenso, um legado que contribui, né, para a nossa formação cultural, formação política, sobretudo também nossa formação jurídica, ok? Então, olha só, montando essa aula aqui, né, conforme eu falei para vocês, de forma bem carinhosa, para que vocês consigam compreender o conteúdo, eu tentei imaginar uma imagem, sendo redundante aí, tentei trazer uma imagem que simbolizasse todo o poderio romano. E aí me veio na mente algumas imagens, né? E eu acabei escolhendo a questão do Coliseu, tudo bem? O Coliseu, de fato, ele representava todo um poderio do Império Romano, não só do Império, também ele já existia desde o período da República, final ali da monarquia, a transição da monarquia para a República, mas de fato ele é um símbolo, ele é um expoente da civilização romana antiga, porque lá se encontravam os gladiadores escravos que duelavam, né, que disputavam aí a sua própria sobrevivência, tudo isso a mando de um entretenimento. Essa política que eu já estou adiantando aqui, na verdade era para a próxima aula, mas eu já estou adiantando para que a gente contextualize e aí assim a gente consiga destrinchar todo o conteúdo da aula de hoje. Essa política é denominada de panis et circenses, em latim e em português, pão e circo. Então essa política de pão e circo, ela fazia com que a gente passasse a compreender que, de fato, para gerar uma alienação e, de certa forma, um controle, uma manipulação da sociedade romana, era preciso oferecer pão. Vocês sabem muito bem que todo mundo de estômago cheio não tem problema, todo mundo está satisfeito. A gente pensa de forma secundária ou terciária nos problemas quando a gente está de barriga cheia. Por isso, a organização política romana dava os pães nessa região aí, nesse coliseu, nessa estrutura física, e em seguida, né, gerava um entretenimento denominado assim de circo, que eram as lutas dos gladiadores. Então, pão e circo por isso. E aí eu resolvi simbolizar toda a civilização romana antiga através dessa imagem aí, né, através dessa imagem, que é a imagem do Coliseu. Tudo bem? Então, só a título simbólico mesmo que eu trouxe aqui a imagem do Coliseu. Poderia ter trazido a imagem de algum imperador, poderia ter trazido a imagem de algum exército romano, mas achei por bem, devido a toda essa simbologia aí, extremamente representativa no tocante à política romana, resolvi trazer o Coliseu. Para quem já teve a oportunidade de conhecer Roma, eu não tive, que espero um dia que eu tenha essa oportunidade, é um dos pontos turísticos principais dessa civilização, ok? Então vamos lá. Dito isso, primeiro a gente precisa também contextualizar geograficamente. Já falei aqui várias vezes, N vezes, que história e geografia andam de mãos dadas. Então a gente precisa, para entender aspectos históricos, a gente precisa também entender os aspectos geográficos e vice-versa. A gente não tem como falar de Roma Antiga sem entender a sua localização geográfica. Então tá aí, galera, na seta. Roma Antiga, ela ficava ali na Península Itálica. A gente costuma chamar também em geografia e em história de Velha Bota. Tenho certeza que vocês já ouviram
essa terminologia, porque se vocês repararem, essa península itálica, ela de fato se parece com a bota, logo onde tem a seta aí em azul na imagem que está aparecendo para vocês. Então ela ficava nessa localização. Um detalhe, já um detalhe aqui, uma curiosidade que eu vou falar para vocês. Ela tinha saída para o mar Mediterrâneo, e esse mar era um interposto comercial assim, sem medidas do ponto de vista lucrativo. Ele gerava intensamente lucros para as civilizações que dominavam essa região do mar Mediterrâneo. Antes desse mar virar de fato um mar de posse dos romanos, ele era dos fenícios e a posteriori dos cartaginenses. Percebo que logo lá embaixo, né, um pouco na divisa aí do outro lado da civilização romana antiga, a gente tem aí a região de Cartago, tudo bem, a região de Cartago. Então, se vocês olharem aí na imagem, a gente tem aí a região de Cartago, que vai duelar com a Roma antiga no período republicano. Essa região do mar Mediterrâneo vai perder essa batalha para os romanos. Essa batalha ficou conhecida como Guerras Púnicas, já estou falando aqui para vocês, Guerras Púnicas. E essa região denominada, ou melhor, essa zona marítima, denominada de Mar Mediterrâneo, passou a ser apelidada pelos romanos de Mare Nostrum, também em latim Mare Nostrum, significava nosso mar, porque de fato os romanos eles se consideravam os donos dessa região aí, dessa zona marítima, de intensa importância para o comércio. Percebam que ela liga aí, ó, olha só, boa parte, ela liga a Ásia, ela liga a África e também a Europa. Então funcionava como um entreposto comercial, um ponto estratégico do ponto de vista comercial. Belezinha, tudo tranquilo. Então a gente precisa compreender que a localização geográfica de Roma, conforme vocês estão vendo, se situava na região ali do mar Mediterrâneo, principalmente na Península Itálica, como a gente chama aí de bota, velha bota, por conta também do velho continente europeu. E para se expandir, para se efetivar como um modelo político centralizador e a posteriori um modelo político imperial, se fazia necessário dominar essa parte marítima aí, conhecida como Mar Mediterrâneo. Ao conseguir isso, Roma Antiga se efetiva como um modelo centralizador político e passa inclusive a chamar essa região de Mare Nostrum. Tranquilão? Tudo beleza? Seguindo aqui, aí a gente tem para mim a parte mais curiosa da civilização romana, uma parte que eu confesso que eu gosto muito. A aula passada, inclusive, aula retrasada, se não me engano, a gente falou um pouco sobre a questão da mitologia grega, falou um pouco sobre a questão da religiosidade da Grécia Antiga. A gente percebe que as civilizações antigas, salvaguardando algumas exceções, como por exemplo a questão da Pérsia e a questão do povo hebreu, mas de um modo geral, as civilizações antigas, ela possuía um traço em comum religioso, que era a questão do politeísmo, e assim também não era diferente com Roma, a não ser no Império que a gente vai entender essa virada de chave, a gente vai entender essa transição da religiosidade politeísta para a religiosidade monoteísta, com a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império. Mas a gente tem que compreender que inicialmente Roma também concebia a sua religiosidade a partir de uma perspectiva politeísta. Tudo bem? E aí entra a questão do mito fundador de Roma. Eu considero esse mito fantástico. Toda vez que eu dou aula, eu realmente me interesso por esse mito, porque eu entendo que ele, de certa forma, inclusive se entrelaça com a verdade. Aqui a gente não consegue, de fato, desassociar pontos que representam, de fato, narrativas míticas ou narrativas oficializadas através de historiografias, através de pesquisas documentais. Então, só para vocês entenderem, galera, as versões sobre a origem de Roma, eu vou falar aqui duas básicas, tá? Duas que vocês precisam saber de fato, que é a questão após a destruição de Troia. Inclusive, na aula 7, se eu não me engano, na aula 7, eu falei para vocês da civilização troiana, ali em relação à rivalidade com a Grécia. E aí eles dizem, né, num poema Eneida de Virgílio, que vem de Enéas, um herói troiano que teria sobrevivido aí à Batalha de Troia. Ele foge da civilização troiana,
e rema, rumo a Roma. Olha só, ficou quase um trava-língua, né? Mas de fato ele se direciona para a civilização romana. Lá ele teria tido descendentes, e um desses descendentes, inclusive, ou melhor, dois desses descendentes, inclusive, de Enéas, que teria sido aí o herói troiano. Ele teria sido uma espécie de envio divino de Marte, ele teria aí uma relação divina com o deus Marte, e esses dois, eles teriam aí fundado Roma. Mas sob qual circunstância, professor, eles teriam fundado Roma? É interessante a gente compreender esse ponto aqui. Eles teriam fundado Roma através de uma versão mítica. O nome desses dois irmãos, os nomes desses dois irmãos são Rômulo e Remo. Gravem muito bem isso aí, porque isso cai bastante nas provas do Enem, tá? O mito fundador de Roma, essa versão mítica, ela costuma ser cobrada nas provas do Enem. Então, tome nota disso, Rômulo e Remo, tá? Eles teriam sido aí abandonados por um rei de Alba Longa, que é essa região aí de Roma antiga, essa região ali latina, conforme eu mostrei para vocês no mapa anterior. E eles teriam sido abandonados por esse rei Amúlio, né? Jogados às margens do rio Tibre, mas como eles tinham uma descendência divina também, eles teriam sobrevivido e teriam sido criados, olha só que interessante, teriam sido criados por uma loba e amamentados por uma loba. Ao ficarem mais velhos, eles retornam aí à civilização de Alba Longa, que é essa civilização que circundava aí a civilização da Roma antiga, que ainda não tinha sido concebida como Roma. É válido ressaltar isso. Eles teriam voltado após terem sido amamentados e criados por uma loba. Inclusive, esse símbolo aí que vocês estão vendo, né? Uma loba amamentando dois irmãos, Rômulo e Remo. É o símbolo do time, inclusive, da Itália também, denominado de Roma. É o símbolo do brasão, do escudo dessa equipe aí de futebol italiana Roma, justamente em alusão ao mito fundador de Roma, que é extremamente importante para o desenvolvimento cultural italiano, tá? Todo romano, ele se orgulha em conhecer esse mito, e conforme eu falei para vocês, em determinados pontos, a gente não vai conseguir estabelecer uma separação dentro do que é verdade e o que seria de fato aí, do que seria de fato verdade e do que seria uma narrativa mítica. Então eles teriam voltado aí para a região da Alba Longa, teriam dominado ali o reino de Amúlio, teriam matado Amúlio. Em seguida, para ver quem ficaria no poder, Rômulo vence uma disputa com seu irmão Remo, também mata o seu irmão. Olha que história extremamente maquiavélica, né? Mata o seu irmão e aí ele passa a ser o primeiro rei de Roma, ok? Detalhe, Roma tem esse nome porque o primeiro rei de Roma, de fato, foi Rômulo. E a gente não sabe se esse rei, Rômulo, primeiro rei de Roma, ele era um dos irmãos Rômulo, ok? Ou se ele foi nomeado assim de Rômulo por conta dessa trajetória mítica, ou até mesmo o inverso, ou existiu o rei Rômulo e a versão mítica foi criada a partir dessa verdade de ter sido o primeiro rei romano denominado Rômulo. Então, conforme eu falei para vocês aqui, essas versões se entrelaçam, se complementam, jamais se separam, tudo bem? Então é preciso criar essa perspectiva meio que global, meio que unívoca a partir das versões da civilização romana, beleza? Então a gente precisa compreender também que nesse período aí da fundação romana, a gente tem outra versão, que seria fundada por pastores que se estabeleceram na região centro-ocidental da Península Itálica, aquela região que eu mostrei para vocês. Uma miscigenação, uma mistura entre etruscos, latinos, né, denominados ali naquela região que já estavam os latinos na parte ali da Península Itálica, italiotas e gregos. Esses gregos aí há controvérsias, mas é o que se padronizou como formação também de uma outra versão. E aí a gente tem toda essa narrativa mítica que ora se confunde com a própria fonte documental, historiográfica acerca da formação da civilização romana. Belezinha? Tudo tranquilo até aqui? Então, galera, para vocês compreenderem essa versão, a gente já falou um pouco. A versão mítica mais aceita é a questão realmente, de fato, dos irmãos Rômulo e Remo, que teria também conexão com a própria versão troiana, com a própria versão do poema Eneida de Virgílio, o grande poeta aí da Roma Antiga, que teria, né,
entendido, compreendido a formação romana sob essa perspectiva, ok? Tudo tranquilo até aqui? Então, galera, só para a gente traçar aqui uma linha política, 5 segundinhos para molhar a palavra. Belezinha? Seguindo aqui com a nossa aula mais que especial sobre Roma Antiga, a gente tem que entender os recortes históricos que foram construídos a partir dessa periodização dos regimes políticos. Então a gente tem aí basicamente, galera, 3 fases. A gente tem aí basicamente 3 fases, tá? E sendo iniciado aí pela monarquia romana. Em seguida a gente tem a República Romana. E por último, toda essa fase aí, assim, incalculável do ponto de vista territorial, incalculável do ponto de vista cultural, realmente uma importância de extrema construção na nossa formação ocidental, que foi o Império Romano. Por último, né, a gente tem ainda uma subfase dentro do Império Romano, que foi a queda do Império Romano no Ocidente. E é importante a gente entender esse marco, porque esse marco temporal ele efetiva a transição da Idade Antiga para a Idade Média com o processo do feudalismo. O detalhe aqui é a gente compreender que nessa aula Roma Antiga a gente vai abordar somente o período da monarquia e uma parte do período republicano. Não saia daí, acompanhe o nosso conteúdo, que na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os aspectos políticos, aprofundando aí a questão do meio para o final da República, da crise republicana e a efetivação, a expansão do Império Romano, que foi todo o apogeu dessa civilização, inclusive é o recorte político, histórico, mais conhecido até os dias de hoje, ok? Tudo bem? Belezinha? 100%, então olha só, abordando aqui a gente já traçou essa linearidade temporal, que é a questão da monarquia, a questão aí da república e também do império, Então, dito isso, vamos entender como é que funcionava a sociedade romana, galera. Como é que funcionava a sociedade romana? Basicamente, em uma pirâmide social, vocês que acompanham as minhas aulas sabem que eu adoro, de fato, representar geograficamente e geometricamente a sociedade na qual a gente vem trabalhando, a gente vem estudando, porque é um aspecto interdisciplinar. Lembrem que a prova do Enem, ela versa, mais uma vez, conteúdos que são abordados em mais de uma disciplina. Então a gente pode estudar a sociedade romana tanto em filosofia, quanto em sociologia, até mesmo em geografia. E obviamente em história, que é a matéria mais interdisciplinar de todas. Então a gente precisa compreender conteúdos que de certa forma representem aí uma transversalidade em relação ao conteúdo de outras disciplinas. Por isso que eu sempre gosto de representar todos os aspectos sociais, os aspectos políticos, sobretudo aqueles que eu considero que são pontos de relevância para a compreensão, inclusive, de outras disciplinas, de outros componentes curriculares. Belezinha? Sendo assim, a gente precisa compreender a questão da sociedade romana. Ela era dividida em patrícios, deixa eu vir mais para cá para o canto, isso aí, ó. Ela era dividida em patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Como é que funcionava cada classe dessa? Como é que se configurava a organização política pautada nessa divisão de classes? Os patrícios, obviamente, representavam a elite governamental da civilização romana. Eles, de fato, não pagavam impostos, eles é que comandavam todos os meandros políticos da civilização romana. Logo mais abaixo, a gente tinha aí a questão dos clientes. Me perdoem a expressão da palavra, mas os clientes funcionavam como espécies aí de capatazes, né? Dos patrícios. Então, eram chamados de clientes porque os patrícios, de certa forma, pediam favores, né? Ilegais, e aí os clientes sempre ficavam nessa dependência, por isso que está ali, ó, dependente, nessa dependência dos patrícios para poder, aí, de certa forma, gozar de privilégios sociais e aí sim se manterem uma certa estabilidade. Os patrícios, de fato, eles só se localizavam em um extrato acima dos plebeus porque eles, de certa forma, dependiam dos patrícios e negociavam favores, eles recebiam dinheiro em troca de favores ilegais aos patrícios. Inclusive, de certa forma, aí,
representado historicamente vários assassinatos encomendados, né? Eles eram determinados segmentos, digamos assim, dessa parcela social, eles eram assassinos de aluguéis, tá? Então os clientes possuíam essa nomenclatura devido a essa correlação com os patrícios, por isso que está lá dependentes e agregados. Eles não eram patrícios, de certa forma viviam como se fossem, gozavam de algumas regalias sociais e políticas, porque intercambiavam favores com os patrícios, que representavam o topo da pirâmide social da Roma Antiga. Logo mais abaixo dos clientes a gente tem os plebeus, e aí detalhe, eles eram, de início, a princípio eles eram livres, não eram escravos, mas não tinham nenhum tipo de privilégio social, pagavam altos impostos, fora que eles eram barrados de diversos pontos sociais que eram de extrema importância para o desenvolvimento de fato de uma sociedade. Vejam bem, eles, por exemplo, não poderiam casar com os patrícios, né? Inclusive eles não poderiam ter acesso a terras. Isso só vai mudar mais à frente, eu vou falar na aula seguinte com o tribuno da plebe, mas eles eram cesseados, né? Eles eram impedidos de exercer, ou melhor, de conquistar, de possuir vários direitos básicos de qualquer cidadania, como era o caso da cidadania e civilização romana. Então a plebe ou plebeus, eles eram impedidos de desfrutar de privilégios com os quais, por exemplo, os clientes e os patrícios, sobretudo os patrícios, eles desfrutavam. Então de cara já estou falando para vocês que existiam aí uma desigualdade social vertical muito acentuada. Os patrícios dominavam, tinham praticamente tudo, em que pese os plebeus, eles não gozavam, eles não desfrutavam de nenhum tipo de privilégio social, ok? Logo mais abaixo, aí é até redundância falar que eles não tinham direito nenhum, eles não possuíam nada. Infelizmente, escravo é posse, não possui. Já falei para vocês isso por diversas vezes. E esse modelo de escravidão aí antigo, ele também não vai se diferenciar do que a gente vem trabalhando até agora, onde o escravo era prisioneiro de guerra, espólios de guerra, ou prisioneiro por dívida, e não tinha nenhum tipo de direito social ou político. Era assim que era dividida a civilização romana, nesses estratos, nesse tipo de estratificação. Vocês vão estudar em sociologia, já devem ter estudado, se não vão estudar ainda, o conceito de estratificação social. Por isso eu bato na tecla e mais uma vez alerto a vocês que os conteúdos do Enem, eles são entrelaçados. Não adianta estudar uma matéria e não estudar outra, ok? Então vocês precisam de fato criar uma cultura interdisciplinar, sobretudo na perspectiva da área de humanas. São matérias que dialogam entre si, ok? Então a gente tem aí patrícios do topo da pirâmide, os clientes, que tinham uma certa dependência com os patrícios devido a essa troca de favores, troca entre aspas, porque a gente sabe que eles eram recompensados. Os plebeus, que a gente vai compreender que é a classe que vai de fato implementar toda uma crise política na República Romana por conta da questão da desigualdade social. Por último, a gente tem aí a questão dos escravos, prisioneiros de guerra, espólios de guerra ou prisioneiros de dívida. Belezinha? Tudo tranquilo até aqui? Tudo certo. E aí a gente vai iniciar com o primeiro período romano, né? Que é a monarquia. Falei para vocês da questão da monarquia. Em seguida a gente tem a república e por último a gente tem o império. Iniciando aí com a monarquia, tivemos 7 reis durante esse período romano. Lembrando que o primeiro, já falei para vocês, era o rei Rômulo, né? Já tracei a narrativa aqui mítica e também falei um pouco sobre a historiografia oficial. Por último, a gente tem a questão de 4 reis latinos e os 3 últimos etruscos. Então foi uma mistura durante esses sete reinados. Aí a gente teve 4 reis latinos que eram representantes da própria civilização que já tinha sido ali formada na questão da Alba Longa. E por último, os reis etruscos, ok? De fato, a gente precisa compreender. Precisa gravar todos os nomes? Não. Não precisa gravar todos os nomes. Vocês precisam compreender só o período de transição. Início sendo marcado aí pelo governo, pela monarquia do rei Rômulo. E por último, gravem esse nome que costuma cair também, sobretudo no que a gente fala também, tangenciando aí a questão da transição da monarquia
para a República, que é o rei Tarquínio, apelidado de O Soberbo, ok? Tarquínio, o Soberbo, ele foi o último, o primeiro Rômulo e o sétimo e último Tarquínio, o Soberbo. Inclusive por essa soberba toda que ele vai sofrer aí um golpe republicano, ele vai sofrer uma manobra política onde vai deixar de existir, na qual vai deixar de existir a monarquia e vai passar a existir aí a República Romana, ok? Nesse período aí, o historiador que se destaca é o historiador Tito Livio e todo o processo de arqueologia, o processo de construção através de análises aí arqueológicas, ok? Então esse é o primeiro modelo de governo da civilização romana, a monarquia. Lembrando que a gente vai estudar hoje a monarquia, uma parte da república. Na aula seguinte a gente vai compreender a crise da república e para arrematar com chave de ouro a civilização romana, a questão do império, belezinha? Seguindo aqui com a questão prática, dois exercícios, com a questão prática. Né? O exercício número 1, ele fala assim, ó, a consolidação do poder romano sobre o mar Mediterrâneo. Eu falei logo lá no início, vou até voltar para que a gente mais uma vez tome nota aqui, para que vocês compreendam geograficamente. Olha aí a questão do mar Mediterrâneo. Então, o domínio do mar Mediterrâneo, eu falei para vocês, inclusive, que depois que Roma passou a dominar o mar Mediterrâneo, ela mesma passou a chamar de Mare Nostrum, porque dominou. E aí, a gente tem aqui essa parte prática, que a consolidação do poder romano sobre o mar Mediterrâneo se deu a partir dos conflitos conhecidos como Guerras Púnicas. Falei também para vocês. Qual cidade foi o principal núcleo de rivalidade com a Roma Antiga naquele conflito? Qual foi a cidade ou civilização que duelava, que conflitava diante do domínio dessa região aí do mar Mediterrâneo? Letra A, Esparta. Não, galera, Esparta ficava na região da Magna Grécia, falei para vocês. Esparta nesse período aí, um pouco nesse período, duelava com Atenas, a guerra do Peloponeso. A cidade de Tiro também não. Babilônia, a gente já falou que é bem anteriormente a isso, a questão da Babilônia se situava ali na Mesopotâmia. Letra D de dado, Cartago. Inclusive mostrei para vocês também o ponto geográfico estratégico em que Cartago se situava, também as margens do mar Mediterrâneo. O povo aí cartaginense duelou com Roma, a questão das guerras púnicas, sobre aí o intuito com o objetivo de dominar o Mare Nostrum, o mar Mediterrâneo. E por último, Nínive. Não, então a alternativa correta é a letra D de dado, letra D de dado, ou D de Deus também, por que não? Exercício número 2. Olha só, já está falando aí do mito de formação da civilização romana, galera. Mito de formação da civilização romana. Então, olha só. Segundo a lenda tradicional de Roma, ou o mito fundador romano, ou ainda a versão sobre a origem de Roma, podem cair dessas três maneiras, dessas três vertentes aí na prova do Enem. Né? Então, segundo essa lenda tradicional de Roma, a história da fundação da cidade está ligada a dois irmãos, chamados ou conhecidos de letra A, Tibério e Caio. Cuidado, porque se você já estudou um pouco de república, você pode cair numa armadilha, você pode cair aí numa espécie de pegadinha, porque de fato existiram irmãos ligados aí à civilização romana, e esses irmãos não foram Rômulo e Remo, Tibério e Caio, Tibério Graco e Caio Graco, os irmãos Graco, que tiveram relevância aí acentuada no período republicano, com o tribuno da plebe, Mas isso é um assunto para a próxima aula. Tudo bem? Então, só para a gente compreender aí que Tibério e Caio, eles realmente fizeram parte da civilização romana, mas não correspondem com o mito de formação da civilização romana, tá? Não correspondem com o mito de formação, e sim com o período republicano. Então, B, Marco e Augusto, não, galera, não. Isso aí a gente vai ver que eles compuseram aí o quadro dos triunviratos, mas aí na aula seguinte. Letra C, já falei para você de forma bem básica aí, Rômulo e Remo. Inclusive, Roma vem de Rômulo, que teria sido aí o primeiro rei
da civilização romana, ok? Letra D, Otávio Júlio César, não. Otávio Augusto, inclusive, foi o primeiro imperador de Roma, não tem a ver com a fundação. Lembrando que a fundação é demarcada pela monarquia inicial, no meio, transição, a gente tem aí a república, só depois a fase imperial. Então Otávio ele surge na transição da crise da república, no segundo triunvirato, para a partir daí implementar de fato, efetivar a questão imperial e consolidar esse regime na Roma Antiga. Então não poderia ser nem Júlio César também, que fez parte do primeiro triunvirato. Por último, Tarquínio e Agripa. Não, galera, nenhum desses dois aí. Tarquínio o Soberbo, ele foi o último rei de Roma e não a fundação. Ok? Então a resposta correta é a alternativa C. Alternativa C de casa. Exercício número 3. Exercício número 3. O período monárquico da história romana é o que os historiadores menos sabem. Obviamente porque é o período mais antigo, né? Então, quanto mais antigo é o período, menos fontes documentais. A gente sabe disso. Então, sobretudo pela carência de fontes históricas. Entretanto, sabemos que nele Roma foi dominada por um povo estrangeiro. De quem estamos falando? Falamos lá, ó, vou dar uma dica aqui para vocês, voltando para a gente aprender na prática e recapitular. Voltando. Olha só. Lenda de Rômulo e Remo. Rômulo, o primeiro rei de Roma. E mais abaixo a gente tem aí, ó, os etruscos, os 3 últimos reis. Tarquínio, o Soberbo, inclusive, era um rei etrusco, ok? Então já está dada a dica aí. Já está dada a dica. Roma foi dominada por um povo estrangeiro. De quem estamos falando? Letra A, gregos? Não. Os troianos, eles fogem. Inclusive até poderia ser, né? Gerar uma dúvida, os troianos, eles fogem. Os poucos que sobreviveram à batalha sangrenta de Troia contra a Grécia, eles fogem, vão para a parte ali da Península Itálica e fundam a civilização romana. Mas não foram os gregos. Os aqueus, muito menos, também era uma subcivilização da Grécia Antiga. Os etruscos, sim, a gente já falou. Letra D, os celtas. E letra E, ilírios. Não, só poderia ser letra C de casa, tá? Os etruscos. Cuidado que eu já vi questões que abordam nas mesmas alternativas que compõem aí o quadro de alternativas da questão, a nomenclatura de latinos, tá? Os latinos, cuidado, os latinos eles já faziam parte da região, eles não eram estrangeiros. Eles já compunham aquela região ali de Alba Longa, conforme eu falei para vocês, ok? Da Península Itálica, a região ali do Lácio, por isso inclusive tem o nome latim, ok? Questão aí para vocês, número 4. No contexto social da Roma Antiga, os escravos poderiam ser, está perguntando especificamente dos escravos. Lembram das 4 classes sociais que estudamos até aqui? Patrícios, logo mais abaixo clientes, depois os plebeus e os escravos, né? Quem é que poderia representar aí a classe escrava? Letra A, patrícios sem posse de terras. Essa é a famosa faz-me rir. Patrícios representando aí escravos, não tinha sentido, né? Letra B, prisioneiros de guerras ou escravos por dívida. Falei para vocês, inclusive, que a escravidão antiga, ela se configurava nesse molde. Não era a escravidão negra africana, galera, cuidado. A escravidão moderna que se configura, tá, como uma escravidão do tráfico negreiro oriundo da África. A escravidão antiga, já falei para vocês isso aqui várias vezes, a escravidão antiga se configurava, se organizava sob uma perspectiva dos prisioneiros de guerra ou escravos por dívida, como está sendo dito aí na letra B, a letra mais bonita do alfabeto, obviamente B de Bruno. Então, letra C, somente do continente africano, eu falei que não, que isso é escravidão moderna, não é escravidão antiga, somente gregos não tinha a questão dos gregos permeando a sociedade, a civilização da Roma Antiga. Letra E, trocados com os nativos da América do Sul. Não, galera, essa é uma das piores. Também a alternativa correta, letra B de bola,
B de Brasil, B de Bruno, ok? Então, aqui está a questão da escravidão sendo explicitada na prática, como é que é cobrada nas provas. Tudo certo? Meus queridos, estamos chegando ao fim de mais uma aula extremamente especial aqui, falando sobre Roma Antiga, mas ainda temos uns minutinhos para poder deixar uma mensagem para vocês, conforme eu sempre digo, no final de cada aula. A gente precisa compreender que é um período de muito conteúdo, um período de muita dedicação, um período para quem está fazendo o pré-vestibular, e a gente precisa de fato compreender que a motivação é um fator fundamental na hora da resolução da prova, tá? Não basta só ter o conteúdo, é preciso também a gente ter uma motivação, é preciso também a gente entender que para além do conteúdo, a gente está galgando passos maiores, a gente está galgando aí um acesso à universidade, uma formação profissional, né? De certa forma, um sentido para a nossa vida. Isso é motivo por si só para nos motivarmos. A dica do canal Estude com Luiz hoje, para você extrapolar o conhecimento adquirido aqui no canal, é esse filme, O Gladiador. O Gladiador. Ele fala inclusive da questão das batalhas, da política de pão e circo no Coliseu. Ele fala sobre a questão da corrupção no Império. Ele fala sobre a questão da rivalidade entre os senadores e os próprios imperadores. Ele fala também da questão da escravidão. Ele fala da questão da expansão territorial do Império. Enfim, é um filme extremamente ilustrativo no tocante aí à civilização romana. E o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é a própria, de certa forma, mensagem da aula de hoje, né? A própria construção do legado do Império Romano, ou melhor, da civilização romana nas civilizações ocidentais. Porque a gente compreende que essa frase proferida aí no filme, de fato, ela tem uma simbologia muito grande quando a gente passa a refletir, né, sobre a nossa vida. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês, uma mensagem inclusive que coaduna, que corrobora toda a construção histórica do legado romano, é essa aqui, galera. Frase que esse general romano, que passou a ser escravo, passou a ser um gladiador, tá? Fala o seguinte: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. O que ele está dizendo aí é: construa um legado. Qual o legado que vocês querem construir? Seja qual for, conte conosco aqui do Estúdio com Luiz. Tudo bem? Então até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer.